Olá pessoal, então vamos começar aqui a nossa aula de hoje, onde nós vamos revisar tudo o que a gente viu nesse capítulo sobre ótica que a gente vem falando aí nas últimas semanas. Então, meu nome é José Matheus, eu vou estar aqui junto com a Fernanda para a gente fazer alguns exercícios com vocês para fixar mais esse conteúdo. Antes da gente começar, eu queria só fazer um pequeno comentário sobre a área da ótica, que às vezes a gente enxerga ela como uma área que a gente não vai aplicar em canto nenhum e que é um pouco distante da nossa realidade até. O meu irmão, que viagem, pra que eu tô vendo esses negócios de espelho, esses negócios tá me endoidando. A gente fica pensando nisso, né? Todo mundo já pensou, eu já pensei, você já pensou. Então, antes de mais nada, eu queria mostrar um caso que está lá no blog do PAESP, lá no nosso site, mas se você nunca viu isso, você verá agora em vídeo, que fala mais do que palavras. Ó, e é uma matéria de Jornal Nacional, uma coisa linda. Vamos ver. Em Londres, a construção de um prédio se transformou num problema enorme para a vizinhança. E o correspondente Roberto Kovalik explica por quê. Quando o clarão aparece na calçada, é preciso se proteger. No cabeleireiro, o anúncio ficou torto, o carpete queimado e um carro ficou com a lataria e o espelho retrovisor com marcas de derretimento. O dono vai receber uma indenização equivalente a R$ 3.500. O estacionamento nesses 15 metros escaldantes foi interditado. Depois de poucos minutos aqui, a gente começa a suar e tem a sensação de que a pele e a cabeça estão queimando. Parece que a gente está na beira da praia. Igual Tudo Maceió. causado pelo reflexo do sol naquele prédio ali. Ele está em construção, tem 37 andares, 180 metros de altura de vidros espelhados e é curvo. Com isso, virou um gigantesco espelho côncavo que concentra e reflete a luz do sol na calçada. Esse jornalista aqui está tentando fritar um ovo e olha, o calor é tanto que o ovo realmente está ficando frito. Jim Watterson foi quem descobriu o fenômeno. Em menos de 5 minutos, estava pronto o almoço. Passou do ponto. Eu gosto do ovo menos cozido. Mas olha no que deu a brincadeira. Jim passou mal, quase desmaiou. Precisou de solidariedade profissional. Estou melhor, foi o calor. Fique longe daquele prédio. Este físico de uma universidade londrina mediu a temperatura do solo, 92 graus centígrados. Ele não entende como os responsáveis pela construção ignoraram o efeito que o formato do prédio provocaria. Na antiguidade, era assim que se acendia fogo. Os arquitetos que tiveram essa ideia meio desastrada, agora vão ter que esquentar a cabeça para achar uma solução. Pois é. Agora imagina resolver esse problema. O que não vai dar de dor de cabeça agora que o negócio está aí, feito. E agora para ajeitar isso aí? Pois é. Então, isso aconteceu por um desconhecimento, não conhecimento, né? Pelo desconhecimento da ótica, né? Do estudo dos espelhos, no caso aqui o espelho côncavo, e etc. Então, você vê, né? Como é que são as coisas. Então vamos lá, vamos deixar de enrolação. Vamos fazer aqui 3 aplicações sobre, inicialmente, esses dois conceitos. A reflexão junto aos espelhos planos e também vamos falar de espelhos esféricos. Então vamos lá. Primeira aplicação é a seguinte: um raio de luz incide no ponto I de um espelho plano e após a reflexão ele passa pelo ponto P. Então ele quer que a gente determine um ângulo de incidência. Então o que é que acontece? Aqui está um espelho, essa linha cinza, tranquilo? Então o que é que vai acontecer? É isso aqui. Eu vou isolar esse desenho. Então tá aqui o desenho agora. E aí vamos ver o que é que acontece. Então vem um raio aqui que incide nesse ponto I. E logo depois ele é refletido e vai bater lá no ponto P. Beleza, né? Então, com isso aqui, ele forma esse ângulo beta, nosso raio P, que é igual a esse mesmo ângulo. Então, o que a gente precisa é justamente calcular esse ângulo beta, que ele é e semelhante a esse aqui também, por aquele nosso conceito que a gente viu. Então, aqui nós temos o nosso raio incidente, a reflexão, e aí, aqui você já consegue ver que isso aqui forma um triângulo retângulo, não é isso? Esse raio, com essa distância de 2 metros e essa distância de 2 metros aqui, já formam um triângulo retângulo. Então,
se eu calcular esse ângulo θ aqui, eu consigo tirar esse ângulo beta. Por quê, Matheus? Você me pergunta. Porque aqui é um ângulo de 90 graus. Então, se eu pegar 90 e tirar o ângulo θ, aí eu tenho beta, né, papai? Então, vai ficar bonitinho. Então, tem uma forma rápida de calcular. Eu podia calcular pela tangente desse ângulo. A gente vai ter que usar aqui relações trigonométricas. Mas vamos fazer até de um caminho mais longo e mais complicado para ficar melhor. Então, a gente sabe que o tamanho disso aqui é h. Então, vamos calcular o tamanho desse h. A gente pode calcular através do Teorema de Pitágoras. Lembre que h ao quadrado, que é a hipotenusa, vai ser igual à soma dos quadrados dos catetos, não é? 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Pitágoras já dizia isso há muito tempo atrás. Então, h ao quadrado vai ser igual a 4 mais 4, não é isso? 2 ao quadrado, todo mundo concorda. E h ao quadrado vai ser igual a 8. Então, para eu tirar esse quadrado daqui, que eu não quero ele, a do lado, cada um no seu quadrado, h vai ser igual a raiz de 8, que é 2 raiz de 2 se a gente fizer aquele processo lá de fatoral 8. Lembrando que 8 é a mesma coisa que 2 ao quadrado vezes 2, né? 4 vezes 2. Então, um dos dois vai sair da raiz e vai dar isso aqui, né? Beleza. E aí, como é que eu faço para calcular esse ângulo θ? Bom, o que a gente vai fazer? A gente sabe que o seno desse ângulo θ vai ser o quê? Vai ser esse cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então, o seno do ângulo θ vai ser o 2, que é o cateto oposto, aqui, dividido, essa barra aqui representa a divisão, pela hipotenusa que a gente calculou como 2 raiz de 2. Então, isso aqui vai dar 1 sobre raiz de 2. Mas a raiz ela é bonitona, ela nunca pode ficar por baixo. Então, a gente tem que racionalizar essa fração, que é multiplicar em cima e embaixo por raiz de 2 sobre 2, que é o que a gente faz aqui nessa segunda linha. Embaixo, as raízes vão morrer, vai ficar só o 2. E em cima vai ficar raiz de 2. Então, vamos ter que o seno de θ é igual a raiz de 2 sobre 2. Aí, se você lembrar lá daquela tabelinha, que você deve ter visto na matemática, com os ângulos notáveis 30, 45, 60, 1, 2, 3, 3, 2, 1, 2 embaixo de todos. Tem gente que inventa até música. Você vai lembrar que o ângulo que tem o seno como raiz de 2 sobre 2, ou seja, o arco cujo seno é raiz de 2 sobre 2, isso aqui significa isso, é 45 graus. Então, esse ângulo θ é 45 graus. E aí a gente vai usar aquele pensamento que eu falei lá no começo. Essa reta que é a reta normal, ela é perpendicular ao espelho. Logo, esse ângulo mais esse tem que dar 90 graus, né? Θ mais beta tem que ser igual a 90 graus. Eu já sei que θ é 45, então posso substituir no lugar do θ 45. E aí vai dar 45 mais beta igual a 90. E aí a gente faz o nosso joguinho, né? Joga um para lá, joga outro para cá, joga um para lá. E o beta vai ser 45 graus. Beleza? Massa, né? Então, tranquila essa questão, né? É só a gente entender por onde está incidindo o gráfico, ou o nosso raio, né? Nosso raio de luz, como que ele reflete. Eu falei no começo que a gente podia ter calculado pela tangente, é porque a gente não precisava ter calculado esse H. Eu podia ter feito, ó, quem é a tangente de θ? Cateto oposto sobre o cateto adjacente. Ia ser 2 sobre 2, que ia dar 1. Aí você vai lembrar que o ângulo cuja tangente é 1 é 45 graus. Ia ter encurtado o nosso processo. Aí você me pergunta, então por que você fez o caminho maior? Porque eu queria trabalhar isso aqui também com vocês, tá? Só pra gente... Fins didáticos, eu tenho essa licença poética. Olha, coisa linda. Beleza, né? Segunda, mais rápido que rapidamente. Eu tenho dois espelhos planos agora paralelos. Então, tem um espelho na frente do outro. Olha que viagem. Esses espelhos é o espelho 1, espelho 2, é 1 e é 2. Nomes bem originais. Eles estão frente a frente, separados por uma distância de 20 centímetros. E entre eles há uma fonte luminosa F. Essa fonte luminosa pode ser qualquer coisa. Pode ser eu, pode ser você, pode ser qualquer coisa. De pequenas dimensões. Lembrando que fonte luminosa não significa que seja uma lâmpada, né? Na posição indicada na figura. E aí eu quero calcular a distância entre a primeira imagem fornecida pelo espelho E1, ou seja, a imagem dessa fonte no espelho E1, que vai estar, a gente viu que as imagens ficam atrás do espelho, virtualmente, né? Porque elas não existem realmente, elas são virtuais, mas elas ficam virtualmente atrás do espelho. É uma viagem, né? Mas é isso aí. Se você sentar no espelho, a sua imagem no espelho, ela dá a ideia que ela está lá atrás, né?
Ela não está na sua frente, nem imediatamente na sua frente, na frente do espelho ela não está, né? E a primeira imagem fornecida pelo espelho é 2, que vai ter outra imagem aqui. Então, o que é que eu quero, na verdade? Então, vamos passar aqui. Eu melhorei essa imagem, ou não melhorei, né? Mas tem outra imagem aqui com um espelho é 1, espelho é 2, a fonte e os 20 centímetros é semelhante a essa aqui. E aí, o que acontece? Esse F, eu vou dizer que ele está a uma certa distância x do espelho 2, eu não sei qual é. Sempre que eu não sei qual é, eu dou uma letra para ele, eu dou um nomezinho, né, que é uma letra, x. Não sei quanto é. E a distância dele para o 1, eu também não sei como é, velho. Não faço a mínima ideia, papai. Então eu vou dizer que é y. Beleza, a distância x, distância y, lindo, maravilhoso. E aí a gente sabe que a distância da imagem de um ponto, de uma fonte luminosa para o meu espelho, é a mesma distância da minha fonte para o espelho, não é isso? Então o que é que acontece com isso? Se a minha distância daqui para cá é y, então a distância da minha imagem que vai estar aqui para o meu espelho vai ser y também, né? Que é a imagem dessa fonte F vai estar aqui. Mesma coisa do outro lado, aqui vai ser x a distância, não é isso? Beleza. Então, o que é que eu quero? Eu quero a distância entre as duas imagens, né? Então, nada mais e nada menos eu quero que a distância desse ponto para esse ponto, que é nada mais do que a soma dessa galera toda, né? Se eu pegar essa papagaiada toda aqui e somar, deve dar a distância que eu quero. Então, a distância entre as imagens será y mais x mais x. Mas olha que legal, eu sei que x mais y, que é a distância daqui para cá, é 20. Então eu posso pegar um x mais y desse e substituir por 20, e pegar o outro x mais y, que vai sobrar, e substituir por 20. Preste atenção aí para você ver se você não concorda comigo. Eu vou ter aqui nada mais nada menos do que um x mais y aqui, chamei ele de 20. E outro x mais y aqui, que eu também sei que é 20. Então isso aqui vai ser 20 mais 20, que dá 40 centímetros. Beleza? Massa, né? Todo mundo concorda. Essa é bem fácil, né? Essa aqui eu tava pai quando eu escolhi ela. Eu tava muito pai. Mas é só uma questão de entender o que o desenho está falando, né? Se eu entender o que o desenho está falando, beleza. Massa. Lindo. Fechou. Exercício 3. Terceira aplicação. Olha como a gente está indo rápido, ligeiro. Ninguém está sofrendo. Então vou esperar. Vou aproveitar agora seus próximos mais 5 minutos de desespero para a gente fazer mais uma aplicação, que é a seguinte. Um espelho esférico côncavo conjuga uma imagem real de um objeto que é colocado a 20 centímetros do seu vértice. Então tem um espelho esférico. Lembra daquele prédio? A gente viu que ele funcionava como um espelho esférico, um espelho côncavo. Então tem um objeto que está a 20 centímetros do seu vértice. E a gente sabe que a distância focal desse espelho é de 10 centímetros. E eu quero a distância dessa imagem formada até o objeto. Quanto é? E eu dou aqui 4 opções para esse valor. Beleza? Então aqui a gente vai usar o seguinte. Então, trouxe aqui a questão para cá para a gente resolver ela aqui. A gente vai usar a equação de Gauss, que vocês devem ter visto, que é o seguinte. 1 sobre o foco é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P', sendo um desses P's o vértice, né? O vértice do meu espelho. Então, se eu substituir os valores, usando os dados do meu exercício, que é o foco de 10 centímetros e a posição do objeto em relação ao espelho, que é de 20 centímetros, a distância, reformulando, né? Que eu falei que o P era o seu vértice, né? Mas o P é a distância do objeto para o meu vértice. Agora fica mais nítido, né? Então, beleza. Substituindo isso aí, então, o foco é 10. Nossa distância do meu ponto, do meu objeto para o vértice do espelho é 20. E eu quero calcular a distância da imagem até o objeto, que é P', que vai sobrar aqui. Então, primeiro eu preciso tirar a P' daqui de baixo, então eu tenho que fazer um mínimo múltiplo comum, que a gente conhece para os mais íntimos como MMC, que vai ser nada mais do que a multiplicação
entre o 20 e o P', já que o P' eu não sei quanto é, né? Quando a gente não sabe quem está envolvido ali, a gente multiplica os dois e todo mundo sai feliz, papai. Não precisa esquentar com aquele negócio de fazer MMC. E aí, regrinha básica da matemática, então se liga aí, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, não é multiplica pelo de baixo e divide pelo de cima, não é divide pelo de baixo e soma com o de cima, não é. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Eu ia falar o contrário, tá vendo? Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, tatua isso no seu braço, usa isso como mantra. Então, 1 sobre 10 eu vou manter aqui. Eu divido 20 P' por 20 e sobra quem? P', né? 20 com 20 morre, cai, pô, morreu os dois. Sobrou P', multiplica por 1, dá ele mesmo, né? 20 de P' dividido por P', P' e P', morre os dois juntos, né? Papou, morreu. Sobre o 20. 20 vezes 1, 20, né? Então, arrumamos aqui a casa. Agora que a gente arrumou a casa, a gente vai fazer o famoso produto cruzado, né? Meio pelos extremos, que é um nome lindo, né? Vou multiplicar esse por esse e esse por esse aqui. Quanto é que vai ficar? Então, ó, 20 P' vezes 1 dá 20 P', então botei lá aqui. E no outro lado vai ficar 10 vezes P', que é 10, mais 10 vezes 220, opa, dei spoiler. 10 vezes 20, que é 200, né? Aqui eu já fiz aquela multiplicação chuveirinho, né? Beleza? Massa, organizamos a casa. Aí você pergunta, Matheus, mas esse 20 não era para ficar do lado esquerdo? O que é que eu fiz? Eu só virei a equação, tá? Eu arrumei a casa aqui. E aí a gente vai pular o 10 P' para o outro lado. Ou a gente pode fazer até dividir tudo, né? Se a gente quiser por... Vai ficar mais difícil, né? Mais fácil pular o 10 para o lado de lá. Vai ficar 20 menos 10 P', que dá 10 P', igual a 200. Desce o 10 dividindo, regrinha lá da matemática, então P' vai ser igual a 200 dividido por 10. P' vai dar 20 centímetros. Que aí, se a gente lembrar lá da nossa questão, é a letra D da nossa questão. Tranquilo? Então essa era a parte 1 da nossa revisão. A próxima parte a Fernanda assume com vocês para fazer mais algumas aplicações sobre esse tema, beleza? Valeu, pessoal. A gente se encontra por aí. Falou!